E aí, pessoas? O segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal trouxe uma pancada de personagens que a gente ainda não tinha visto no UCM, trouxe uma pancada de personagens que a gente já viu, ele trouxe a interação do Sam e do Bucky, que é uma coisa que a gente estava esperando para a série, a interação deles com o novo capitão e o parceiro do novo capitão, o Estrela Negra. A gente viu o Isaiah, que foi o capitão após o Steve Rogers. Nós vimos o neto do Isaiah, que nos quadrinhos é o Patriota e é quem lidera os Jovens Vingadores, uma coisa que a gente pode estar vendo futuramente aqui no CM, porque o grupo é formado pelo Patriota, os filhos da Wanda, que já vimos dois em WandaVision, teremos a Estatura ali no Homem-Formiga, que é a filha do Scott Lang, ela faz parte do grupo, temos a Kate Bishop chegando na série do Gavião Arqueiro, e também teremos a Miss Marvel, que pode ser uma adaptação para o UCM, que a gente não viu nos quadrinhos, ela fazer parte desse grupo dos Jovens Vingadores. Então é uma coisa que muito provavelmente veremos. Mas o que a gente vai falar hoje aqui é de um personagem que a gente já conhece e apareceu ali no final do segundo episódio, que é o Barão Zemo. Então se liga aí no vídeo para saber muito mais sobre este personagem. Esse personagem surgiu já tem bastante tempo ali nos quadrinhos e ele foi criado originalmente pelo próprio Stan Lee junto com o Jack Kirby. E nos quadrinhos nós vemos dois Barões Zimos diferentes. O primeiro Barão Zimo que nós temos nos quadrinhos, sendo o Barão Zimo original ali da história, é o Dr. Heinrich Zemo. Ele teve a sua primeira aparição em um quadrinho dos Vingadores, Os Vingadores número 4, que saiu em março de 1936. Ele só teve a sua aparição real ali interagindo com o grupo dos Vingadores alguns meses depois, na revistinha dos Vingadores número 6, que saiu em julho daquele mesmo ano. O Barão Heinrich Zemo II, ele é um vilão nazista que enfrentou diversas vezes os Vingadores ali nos quadrinhos, e enfrenta o Capitão América e todos os seus parceiros desde a época da Segunda Guerra Mundial. Esse Heinrich Zemo é aquele Barão Zemo que eu já falei lá naquele vídeo do Bucky, em que é o responsável pelo congelamento do Capitão América, o Steve Rogers, lá na Segunda Guerra Mundial, naquela queda de avião, e que supostamente, quase conseguiu matar o Bucky em si. Então ele é o Barão Zemo que a gente viu lá, que foi o responsável de colocar aquelas bombas naquele avião, que derrubou o avião e congelou o Steve Rogers até o momento presente que ele é descongelado e quase matou o Bucky, que futuramente se tornou o Soldado Invernal que conhecemos hoje. Ele já foi conhecido pelo título de o homem mais odiado da Europa, então você tem que pensar o que ele não fez para todo mundo pensar isso, ele ganhar esse título. E o ato mais famoso desse Barão Zemo, o Heinrich Zemo II, foi a criação do grupo Mestres do Terror, que é um grupo formado somente por vilões. Para que ele não fosse descoberto por nenhum de seus inimigos, principalmente os Vingadores e o Capitão América, esse Barão Zemo ele desenvolveu uma roupa vermelha e constantemente ele usava uma máscara, um gorro preto, para esconder a identidade dele, dos outros, e principalmente dos seus inimigos. Ele foi muito conhecido também por criar armas contra os aliados na época da guerra, e uma delas foi a Adesivo X, que era uma super cola que em um momento, por uma falha, um engano ali, ele acabou colando a máscara que ele usava, o gorro, na cara dele para sempre. E isso acabou enlouquecendo ele. Ele também era famoso por criar armas que soltavam raios e rifles, que eram conhecidos como Raios da Morte. O fim desse Barão Zemo é meio idiota, se for pensar assim pela forma que foi, porque ele estava numa batalha com o Capitão América na Amazônia, e, pasmem, ele morre porque cai um raio em um bloco de terra que desmorona, soterra ele e mata ele. Que morte mais besta para se ter, não é mesmo? Tendo a morte deste Barão Zemo confirmada, a gente futuramente vê um outro Barão Zemo surgindo, que é o Barão Helmut Zemo III, isso mesmo, ele é o filho desse Dr. Heinrich Zemo, esse Barão Zemo, que teve essa morte besta aí, sendo soterrado por um pedaço de terra que teve um raio caindo nela. Helmut Zemo é o nome que nós temos hoje do Barão Zemo lá dentro do MCU, porém, eles têm a sua origem diferente no quadrinho e aqui dentro do UCM.
A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas por enquanto vamos falar aqui só desse Helmut Zemo que temos no quadrinho. Esse Barão Zemo, ele tem a sua primeira aparição no quadrinho do Capitão América de número 168 e que foi lançado em 1973 no mês de dezembro. Nessa sua primeira aventura, nessa sua primeira aparição ali nos quadrinhos, ele já chega enfrentando de cara ali o Capitão América junto com o Falcão. Porém, ali ele não atende pelo nome de Barão Zemo, ele ainda chega como o Fênix. E podemos ver até ali na capa do quadrinho que tem aquela pergunta, quem é o Fênix? Então é uma coisa que eles não sabiam quem era, que ele surge ali do nada e já vem enfrentando os dois logo de cara. O Helmut Zemo, ele recria aquele adesivo X, o mesmo que seu pai criou e acabou colando na cara aquela máscara para sempre e acaba caindo no tanque que tinha esse adesivo X. Ele é dado como morto por todos, porém tempos depois ele volta com o rosto desfigurado e sendo obrigado a usar um gorro também como seu pai utilizava. Aqui a gente já passa a ver um pouco o visual dele, que ele passa a usar aquela máscara, aquele gorro roxo, que é o que parece que teremos agora oficialmente dentro do MCU, porque já vimos nos trailers ele colocando aquele gorro roxo e segurando também na mão, então a gente vai ter um visual mais aproximado do que nós temos ali nos quadrinhos. Nesse seu retorno, ele volta a enfrentar o Capitão América, enfrenta não só o Capitão América, como também enfrenta os Vingadores e resgata uma nova formação daquele grupo que o pai dele havia criado, os Mestres do Terror. Ele é extremamente inteligente, independente de quem seja, ele está sempre um passo à frente na forma de pensar e de se precaver contra as atitudes que podem ser tomadas contra os planos que ele bolou. Ele e o pai dele, o Heinrich Zemo, eles são muito conhecidos por terem enfrentado o Capitão, enfrentado os Vingadores, porém eles recebem muito destaque por ter criado esse grupo de vilões tão famoso, tão conhecido. O pai dele inicialmente criou o grupo com os vilões mais constantes ali aparecendo nas histórias sendo o Derretedor, o Homem Radioativo e o Cavaleiro Negro, esse último sendo um vilão do Homem de Ferro. Apesar dessa fama que o pai dele tinha de ter criado esse grupo com grandes vilões, ele recebeu uma fama muito maior pela criação desse grupo, porque ele reuniu diversos outros vilões menores de cada um dos Vingadores, que possibilitou que eles derrotassem individualmente ou em duplas cada um desses Vingadores que eles lutavam contra. Eles conseguiram em algum momento até destruir a mansão dos Vingadores e conseguiram matar até algum deles nos quadrinhos. Essa batalha que os Vingadores tiveram contra esse grupo formado pelo Helmut Zemo, o segundo Barão Zemo, foi uma das mais difíceis que os Vingadores tiveram nos quadrinhos e também foi uma muito marcante, pois ela foi vencida a muito custo por eles e com muitas perdas ali, sendo uma delas do poderoso Hércules. Agora pensando também no Barão Zemo, nós podemos vê-lo em outras mídias que não as HQs. A gente tem ele constantemente presente na série animada dos Vingadores, que são os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, e também temos ele representado ali no UCM, tendo a sua primeira aparição dentro do filme Guerra Civil do Capitão América, onde ele é o principal vilão lá e o causador de todas as intrigas entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e que o objetivo dele era esse, separar o grupo dos Vingadores e fazer que eles brigassem entre si. A diferença que eu falei um pouco mais atrás aqui nesse vídeo entre a origem dele nos quadrinhos e a origem dele aqui no UCM é que no UCM ele é um coronel de Sokovia chamado Helmut Zemo, que é o mesmo nome ali, porém ele não vem lá dos nazistas, o pai dele não era um nazista que já tinha lutado contra o Capitão como um Barão Zemo. Aquele é Helmut Zemo, ele é um coronel de Sokovia que está buscando vingança contra os Vingadores porque ele entende que eles são os responsáveis pela morte da família dele. Lá nos eventos que aconteceram em Vingadores Era de Ultron, onde Sokovia acabou sendo destruída no final do filme. Bom, e agora falando especificamente do episódio de amanhã, o terceiro episódio que a gente vai ver aqui de Falcão e o Soldado Invernal, o que eu acho que pode ser do Barão Zemo ali nesse episódio e até no decorrer da série. A gente vê que o Falcão e o Soldado Invernal, o Buck, né, o Sam e o Buck estão querendo ir falar com ele para ver se ele sabe falar mais sobre o soro do super soldado, se ele conhece outros super soldados que foram criados ali no passado.
e, através disso, tentar ir atrás deles, entender como os apátridas estão conseguindo ter aqueles poderes, se tem outras pessoas como a Zaya que eles não têm o conhecimento. Então acho que eles vão tentar, logo já no início, fazer esse contato com ele. A questão é, ele está preso, dificilmente acredito que vão deixar ele sair de lá, pelo menos o governo, né? O Sam e o Buck podem relutar, mas eu acredito que eles vão acabar ajudando ele a escapar, ou vão conseguir de alguma forma que eu não sei, porque eles não estão com as melhores das imagens com o governo, principalmente o Buck, por ter sido soldado invernal e tudo mais. Eu acho que eles não vão conseguir uma autorização para o Barão Zemo sair de lá. Então acho que eles vão acabar ajudando ele a escapar, porque nos trailers nós conseguimos ver que eles três estão juntos, viajando pelo planeta, indo atrás de alguma informação que provavelmente agora a gente entenda se existem outros super soldados, tem algum soro de super soldado circulando por aí. Então acredito que já veremos de cara eles indo lá falar com o Barão Zemo, eles vão tentar ajudar ele a escapar, né? E vão conseguir, porque nós já vemos nos trailers que eles estão juntos. Eu acredito que isso vai causar um enfrentamento com o novo Capitão América, né, o Walker e o Estrela Negra, porque vão falar que o Barão Zemo para eles fugiu e vão mandar eles atrás e vão ser problemas para o Sam e para o Bucky, porque eles vão ali estar de bem com o governo e vão acabar fazendo isso. Eu acho que nós já podemos ver também a Sharon Carter, a Agente 13, já nesse episódio, em algum momento, porque ali nos trailers a gente vê que tem uma cena ali que tem alguns containers, que a gente vê ela brigando lá, lutando, e o Barão Zemo aparece em alguns containers também, com a máscara dele na mão. Então não sei se é nesse episódio ou pode ser alguma coisa já ali no quarto episódio, que ele consegue escapar do Sam e do Buck e começa a causar alguns problemas, eles acabam cruzando com a Sharon e ela vai ajudá-los a tentar recapturar o Barão, né? Então, é uma coisa que a gente pode estar vendo nesse sentido. Então, me digam aí se vocês já conheceram as informações do Barão Zemo. Se vocês sabem alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aí embaixo também. E me digam se vocês estão ansiosos para o terceiro episódio. E não esqueçam de vir amanhã para conferir o meu vídeo falando sobre o terceiro episódio. Então, eu conto com a inscrição de vocês, o like de vocês, o comentário de vocês, o compartilhamento para amigos, inimigos, família, pai, mãe, amigo, tudo isso que eu falei já, papagaio, cachorro. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Falou!